SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Hoje, dia 18 de abril de 2022, dia em que foi lançado o Livro dos Espíritos. Nós espíritas não podemos esquecer essa data. Uma data marcante para a doutrina espírita. Então agradecemos a Deus por essa doutrina que nos liberta, que nos mostra o caminho que conduz a Deus. Vamos ler o Evangelho, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8, uma realeza terrestre. Quem, melhor do que eu, pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me acompanhou até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. E essa mensagem é como uma prece a Jesus, rogando esse espírito ajuda e compaixão, rogando ainda por todos aqueles que sofrem como ele sofreu, porque buscam nas quimeras da vida, nos prazeres do mundo, a felicidade que nunca preenche o nosso coração. E aqui estamos com ela, Senhor, pedindo-te forças para encontrarmos a nossa felicidade na obra, no trabalho do bem, no estudo, no nosso aperfeiçoamento moral. Por isso pedimos a tua inspiração para os estudos de hoje. Por isso agradecemos a Allan Kardec, que nos mostra de maneira tão clara o caminho que nos conduz a Deus.
o livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, que Allan Kardec continue sempre conosco e nesta tarde possamos estudar a obra do nosso irmão André Luiz através do nosso querido médium Chico Francisco Cândido Xavier, inspirado por eles, inspirados pelo amor que vibra nesta casa, inspirados por Allan Kardec, por Leon Denis, pelo nosso irmão altivo, pela Rainha de França, pela minha esposa querida, para que, em nome do amor, do nosso amor, iniciemos então, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus de Nazaré, os estudos desta tarde. Que assim seja. Então aqui estamos, dando continuidade à elaboração de uma reencarnação. E o nosso André Luiz nos mostra a reencarnação de um espírito que ele deu o nome de Segismundo. E a gente vem já algumas aulas estudando esse mecanismo natural. E que alguns espíritos, por já terem um determinado mérito, uma determinada elevação, ajudado por outros espíritos no momento do retorno à carne. Então nós estamos lá no meio do trabalho, do nosso trabalho, está bem mais na frente, Adilane. Já sei. Está bem aqui. Quando ele diz assim, em virtude das anteriores explicações do orientador, não é aqui? Então, é a página 278. 229. A da Adilane é 229. A da Malu, que não veio, 229. Ele termina a aula passada dizendo assim: praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Então vamos lá, página 229. Aqui. Em virtude Pode ler lá. Aqui. É aqui. Aqui, ó. Você até sublinhou aqui. Em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição: por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Página 229 do seu livro aí. Tá? Sejam bem-vindos. Então vou reiniciar a leitura aqui porque
É importante esse pedaço para vocês entenderem. Então nós já estamos algumas aulas estudando a reencarnação de Segismundo. Falamos da importância do dia de hoje, dia 18 de abril, dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Tá? Então, página 229 aí no teu livro, no meu é 278. Em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Então, 2 perguntas André Luiz fez, né? Por que tamanho cuidado ao sangue e o serviço de reencarnação só terminaria aos 7 anos de idade? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu, qual pai carinhoso, e respondeu solícito. Você, porque ele era médico, não me ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas. A gente sabe disso também. Mas, talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, o perispírito, que dá forma aos elementos celulares, é o perispírito que deu essa forma a gente aqui, que nós temos, está fortemente radicado no sangue. Vocês sabiam disso? Pois é. Eu também não sabia, apesar de ter lido, mas eu não me lembrava disso. Quando Kardec diz que está ligado átomo por átomo, molécula por molécula, então está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Aí a gente sabe, né? Na organização fetal, à medida que o feto vai se organizando, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Tanto quando a mulher ela não tem o filho, sai em forma de sangue, não é? Vem a menstruação, ela menstrua. Então, na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo, após o renascimento, inicia-se o período de assimilação, diferente das energias orgânicas, em que o eu, quer dizer, o espírito reencarnado, ensaia a consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existente no novo serviço. Caramba, tem informação aqui é beça, né? A gente vai ter que ver bem devagar isso aqui, porque esse aqui é importante. Mas é diferente, né? É diferente o que ele está dizendo aqui. Vamos ler devagarinho? Novamente. Vamos lá. André, faz ponta aqui no lápis para mim, por favor. Ou pega um lápis com ponta ali. Aqui, André. Melhor pegar um com ponta. Não, depois leva isso. Então vamos lá. Logo após o renascimento, todo mundo sabe disso, inicia-se
o período, logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação. Vamos ler devagar para a gente entender, Itamar. De assimilação, diferente das energias orgânicas. Então não é a mesma coisa da energia orgânica, não é a formação mais orgânica, em que o eu, quer dizer, o espírito reencarnado, ensaia a consolidação de suas novas experiências. Ele vai então consolidando. Pelo espírito do sangue, O povo está pedindo para o senhor retornar. O povo está pedindo para eu retornar lá. Quem está dizendo isso é André Luiz, não sou eu. O Carlos quer que o senhor retorne aí. Qual o Marcos? Carlos. O Carlos. Então vamos lá. Para aprender mais, porque ninguém... Vou voltar aqui do início. Vamos lá. Você, aí é o instrutor Alexandre falando com o André Luiz. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas. Até aí tudo bem. Pertence à medicina. Lê devagar. Tá? Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas. Vai vegetando, vai se desenvolvendo naturalmente, né? O próprio feto, né? Mas, aí é que está, vírgula, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, partícula adversativa, certo? Então vamos lá, mas, talvez, ainda não saiba, nem nós sabemos, nem eu, nem o Carlos que está ouvindo e está pedindo para eu ler de novo, nem você, mas nós ainda, ele fala assim, talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, o que é o perispírito, Ana? Estudou de manhã, é o corpo do espírito. O homem tem um corpo físico, ele tem um perispírito, ele é espírito. Então, o perispírito que dá forma aos elementos celulares, é o perispírito que vai dar forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Então o perispírito está ligado ao sangue, radicado ao sangue, é o que ele está dizendo. Isso aqui é uma revelação. Nem os médicos sabem, a ciência não sabe, nem nós sabemos. Quem está dizendo é um espírito instrutor, o Alexandre. Que o perispírito está radicado no sangue. O que é estar radicado? A raiz, o princípio, onde está ligado. Então, qual é a raiz dele? No sangue. Aí eu dei até o exemplo que, quando a mulher ovula e não é inseminada, o óvulo sai e ela menstrua, em forma de sangue. Então é ali que vai... Como é que se liga o perispírito? Vamos devagar para a gente entender. Em que momento o perispírito... Em que momento o espírito se liga ao ventre materno? No momento da concepção. No momento da concepção. E como que ele se liga ali, aquele óvulo fecundado? Através do seu perispírito. O seu perispírito se liga ali. E o espírito começa a se perturbar, diminuir de tamanho, até ele se acoplar aqui ao útero materno. Então essa ligação começou ali, átomo por átomo. E aquilo não é formado de sangue? O que a gente ignora, que o André Luiz talvez ignorasse, é que ele ignorava o quê? O perispírito. Porque para o médico, para a ciência humana, é corpo físico. Você não tem nem espírito. É um corpo. Ele cuida do corpo. Ele não cuida da alma. Ele ignora a alma e ignora o perispírito. A medicina tradicional ignora isso.
Nós que estamos estudando a doutrina espírita, sabemos que além do corpo físico, tem o corpo espiritual e tem o espírito. Sabemos que na reencarnação, o espírito se liga ao óvulo fecundado através do seu perispírito. É o processo de ligação. Ele vai se ligando. Vamos lá, eu acho que agora ficou mais claro, não ficou? Ele fez uma pergunta, então pode afirmar que o perispírito é matéria? Sim. Claro que sim, o perispírito é matéria. Não a matéria como essa que nós entendemos. É o elo que liga o espírito ao corpo físico. A gente não desassocia o espírito da matéria. Mas o corpo espiritual é uma matéria sutil. Não é uma matéria grosseira como essa. Essa aqui é como nós já dissemos. Você tem a água, você tem o gelo e você tem o vapor. Tudo é água. O vapor é água. Ó, o ar-condicionado, ele está renovando o ar daqui, né? Ele passa e ele retira a umidade do ar. Está caindo água lá do outro trás. A gente está vendo água aqui? Tem alguém nadando aqui dentro? Não, mas está cheio d'água. Está cheio d'água aqui no ar. Não é? Então, e você não está vendo a água, mas é água. E é uma analogia que eu estou fazendo aqui, para a gente entender o perispírito. O perispírito é matéria, mas eu não estou vendo o perispírito. Eu, com esses olhos, eu não consigo ver o perispírito. Mas ele está aqui com os espíritos desencarnados e ele está conosco também encarnado. Mas eu não vejo. A alma é alguma coisa. Algum médico vê a alma? Algum médico vê o perispírito? Não. Você vai no médico, você diz o que você está sentindo, ele vai cuidar daquilo que você está sentindo. Ah, eu estou com uma dor de cabeça, a dor de cabeça não para, é enxaqueca, tal remédio. Mas ele não vai dizer que essa enxaqueca é por causa da aproximação de um espírito sofredor que está do teu lado. Pode ser? Pode. Um espírito doente. Ele não vai dizer que você é médium. E se você começar a dizer para ele que está vendo o espírito, e que o espírito te faz mal, e que você é alucinada, vai te tacar um remédio. Ah, mas vai para a colônia. Eu estou escutando as vozes, elas estão falando no meu ouvido. Esquizofrênica. Dá-lhe um tarja preta. Ele não leva em consideração a existência da alma. E nós estamos estudando uma visão holística do homem. Falei bonito? Uma visão holística, uma visão completa. Eu saio dessa parte física que vocês estão vendo e vocês temos aqui ainda o perispírito e o espírito imortal. Então, eu sou um espírito. Pronto. Eu falei de manhã, repetiremos agora. Ontem nós comemoramos o quê? A Páscoa. Ontem comemoramos a Páscoa. E o que significa a Páscoa? A Páscoa hebraica é uma, a Páscoa cristã é outra. Então vamos lá. Hã? Tudo bem, um segundo renascimento, aprendeu na evangelização, mas a Páscoa é vida. A Páscoa judaica é a festa da libertação do povo hebreu do jugo egípcio, certo? Então, ele tem a Páscoa judaica. Tá, então vamos lá. Ali a Páscoa judaica. Coincidentemente, foram crucificar o Cristo na sexta-feira, véspera das festas judaicas. Tinha uma lei que não permitia que ficasse ninguém crucificado. Ninguém podia ficar lá pendurado na cruz durante a Páscoa. Tanto que, se tivesse alguém, a lei mandava quebrar as pernas,
as pernas do crucificado, que era uma pena capital para ele morrer. Como é que você morria? Asfixiado. É uma morte dolorosíssima. Então, os mais fortes seguravam no braço, respirava como estava aguentando, segurava na perna, afrouxava o braço. E nessa ele ia, braço, perna, até não aguentar mais e morrer asfixiado. Os mais fortes ficavam mais tempo. Então, para não ficar mais tempo, pegava a madeira, quebrava a perna, o osso da perna, para o camarada não se sustentar mais na perna. Que crueldade, né? Pois é isso aí. Jesus não precisou, eles foram ver, tinha até 1 hora para morrer. E ele morreu. Tudo bem. No dia da comemoração da Páscoa judaica, Maria Madalena foi até o túmulo visitar Jesus. E quando ela chega lá, o túmulo estava aberto. E ela vê um homem que ela pensa que é o jardineiro. E ela pergunta: onde colocastes o corpo do meu mestre? Me diga o que o Senhor fez com ele. Não é? Há um diálogo. E o jardineiro, que não era o jardineiro, diz para ela, né? Vira para ela, olha, quando olha para ela, ela reconhece Jesus. Ela diz: Rabi, ele, Maria. Não é? Então há um encontro. Como é que Jesus apareceu ali? Com seu corpo espiritual, com seu perispírito, não com seu corpo físico. Então o que representa a Páscoa para nós? A vida. Jesus é tudo aquilo que vocês falaram na evangelização, mas basicamente é isso, a vida. A morte não existe. E Jesus aparece o quê? Com seu corpo físico? Não, ele aparece com seu corpo espiritual. Aí os outros cristãos, as outras denominações cristãs, como os protestantes e os católicos, diz que Jesus apareceu com seu corpo carnal e que nós vamos ressuscitar dos mortos no dia do juízo final e sermos julgados. Não é isso, nós não pensamos assim. Respeitamos a crença deles, mas para nós não é isso. E nós temos certeza de que não é. Porque nós somos espíritos com um corpo espiritual e o corpo físico. Morre o corpo físico, o espírito permanece vivo com seu corpo espiritual. Quando o médium vê o espírito, ele está vendo o corpo do espírito, o perispírito. Vocês não estão me vendo aqui? Vocês estão vendo meu espírito aqui? Não, vocês estão vendo meu corpo físico. Vocês não estão me vendo como espírito. Vocês estão me vendo aqui o perispírito, o meu perispírito? Não, vocês estão vendo meu corpo físico. Agora, se eu tivesse morto aqui e vocês me vissem, vocês iam ver meu perispírito. Então, o mundo espiritual é um mundo real, com uma matéria mais sutil. Jesus disse assim: a vida continua. Eu não falei? Os apóstolos estavam com medo, trancados, com medo de serem mortos. Jesus vai lá e diz aqui, ó, a morte não existe. Eu estou aqui. Vocês não acreditam? Eu não falei o tempo inteiro? Ô João, qual é a tua? Olha eu aqui. Aí eles se renderam. Tomé, chamado Dídimo também, Tomé não estava presente. Quando os apóstolos falaram com Tomé, ó, o mestre veio aqui. O que Tomé fala? Ah, eu não acredito. Olha só como é que era difícil. E estava assim, ó, com o homem, né? Eu não acredito. Eu só acredito se eu botar o dedo na chaga que o soldado fez nele e botar o dedo ali onde o prego furou as mãos e os pés. Aí eu vou acreditar. Não foi isso que Tomé falou? Tem um anúncio de um sabão em pó que diz: faça o teste São Tomé, tem que ver para crer, não é? Não tem? Pois é, Tomé teve que ver para crer. Aí o mestre Jesus aparece a Tomé e diz assim: vem cá, Tomé, bota o dedo aqui.
Oh, Senhor, chora, aquela coisa toda. Tomé, felizes aqueles que não veem e creem. Você teve que ver para crer. Felizes daqueles que não veem e creem. A partir dali, os apóstolos tiveram uma outra atitude diante da vida. Então Jesus veio falar de quê? De vida. Então a Páscoa para os cristãos significa vida. A vida continua. A vida continua. Esperança. Que coincidiu com a Páscoa judaica. Tem a história lá que pula a casa, marca, aquilo é uma outra sequência, mas está ali. O Carlos está perguntando aqui. Então, entendeu, Irineia? Sem medo. Sabia que a morte não existia. Agora, a gente para acreditar tem que fazer igual o Tomé, só se eu ver? Agora, hoje tem uma porção de maneira de se comprovar isso. A gente estudando, através de conceitos morais, a gente chega analisando que há alguma coisa além do corpo físico. Além. O Carlos está fazendo uma pergunta. E por conceitos físicos também. A gente vê a materialização de espíritos. Fala. Podemos então dizer que para Jesus não houve reencarnação e sim aparição? Claro, Jesus apareceu. A Maria não foi encarnação. Lógico. Não houve encarnação. Essa ideia é equivocada. De um corpo. Ele não apareceu com seu corpo físico. Ele apareceu com seu corpo espiritual. E eles sabiam disso. Porque Paulo de Tarso fala isso em uma das suas cartas aos Coríntios. Eu não sei se é a primeira Coríntios ou a segunda. Quando Paulo diz, acho que é Coríntios 13. Não me lembro, desculpe. Está lá escrito. Morre num corpo animal, renasce no corpo espiritual. Então Paulo de Tarso diferencia o corpo físico do corpo espiritual. Fala, Malu. Sexta-feira nós vimos Paulo na televisão. Sim. Sobre isso, morre num corpo espiritual, morre no corpo animal, renasce no corpo espiritual. Então, Jesus veio, quando aparece a Madalena, ele diz o quê? Estou aqui, Maria, eu não morri. Não existe morte. Ninguém morre. Eu não morri, vocês também não vão morrer. De manhã eu falei com você, teu tio Ciel está morto? Não. O que morreu? O corpo físico, a roupa de carne e osso. O perispírito não é de carne e osso. É uma matéria mais sutil. Tudo bem? Entenderam? Aí vamos entender aqui. Nós fomos para a Páscoa, levando um pouco da Páscoa. Então, olha só. Talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares, o ovo não é uma célula? Ovo ou zigoto? Eu me lembro lá da aula de biologia. No meu ginásio. No ginásio, né? Acho que o meu ginásio varia até por uma faculdade hoje, né? Ó, o que dá forma aos elementos celulares está fortemente ligado ao sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Tá aí? Tá entendendo, Itamar? Logo após o renascimento, nascer de novo, quer dizer, a reencarnação, logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação
diferente das energias orgânicas. Claro que é diferente. Entra um corpo semimaterial, que é o perispírito. Inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado, o eu quem é? O espírito. O eu reencarnado ensaia a consolidação. O que é consolidar? Confirmar, não é? A consolidação de suas novas experiências. Opa, claro que é nova experiência. Ele saiu do mundo espiritual, está entrando no mundo material. E somente aos 7 anos de vida comum, então aos 7 anos de idade, começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente, no novo serviço iniciado. Então, o ser reencarnado, ele começa a tomar consciência de si a partir dos 7 anos de idade. São processos diferentes na vida ultrauterina e na vida material, quando ele já nasceu. Aí vai consolidando a ligação do perispírito ao corpo físico, e isso leva 7 anos. Aí o espírito começa a tomar consciência de si. Por isso, essa é a melhor idade para você educar a criança, para você moldar a criança, você orientar aquele espírito. É a idade mais fácil. Ficou claro agora, Dilane? Ficou mais claro? Entendeu, Malu? Entendeu? Então vamos lá. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. E em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, o qual se segue à morte com retirada imediata da alma. Quando você morre, o sangue para de circular. É ele que dá a vida. E quando ele para de circular, começa o desprendimento do perispírito do corpo físico. Entenderam? Deu para entender, Ana? Então vamos lá. Vou falar aqui de uma maneira. Você estava dormindo até hoje, Marquinhos? Ô bicho mole. Ó. Vamos lá. Então, quando você morre, você se desprende do invólucro carnal, o corpo físico. Então você sai com o seu corpo espiritual. Vai se desprendendo o perispírito do corpo físico. Quando você nasce, o processo é o contrário. O perispírito vai se fixando ao corpo físico que está em elaboração, o processo biológico ali na vida intrauterina. E ele vai se ligando. Por 9 meses, esse corpo vai se completando e o ser renasce. Quando o ser renasce, essa ligação do perispírito com o corpo físico se dá através do sangue. E esse processo leva 7 anos até se consolidar. É uma informação que ele está dando. E pelas explicações que a gente deu aqui, dá para entender. Então ele vai se ligando. A partir dos 7 anos, o espírito já está preso ao corpo físico. Por isso, o guia dele, o Herculano, vai estar do lado dele até os 7 anos de idade. Entendeu isso? Ficou claro? Muito bem. Então vamos lá.
Marquinhos foi com a gente ali, ficou a noite acordada comigo e a Adilane, dormiu 3 dias. Eu e a Adilane no mesmo dia estava aqui trabalhando. A cara dele ainda está com cara de sono ainda. 3 dias, né? Vamos lá. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: oh, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Oh, como é grande a responsabilidade do homem frente ao corpo material. É uma responsabilidade muito grande a gente estar no corpo. A gente ter uma máquina dessa perfeita funcionando e mantê-la funcionando. Por isso, como é grave o suicídio. Que você voluntariamente arrebenta com essa máquina, que está em pleno funcionamento, em pleno vapor ali, para manter a vida, e você vai e interrompe isso. Entendeu como a falta é grave, o porquê que ela é grave? Olha o trabalho que deu a reencarnação de Segismundo, até pelo processo mecânico mesmo, biológico. E ainda mais se tiver alguém no planejamento, ele tiver o mérito, como é o caso do Segismundo, na elaboração do novo corpo, na elaboração de uma vida planejada para ele. Fala. Acontece de uma gravidez de gêmeos, aí na hora do parto, o bebezinho nasce, o outrozinho morre na hora do parto. Por que será que aquele bebezinho, outros bebês, morreu? Porque ele não quis assumir a Pode ser muita coisa. Eu não sou médico para fazer uma análise do ponto de vista da medicina. A Malu está perguntando quando tem gêmeos e um morre e o outro vinga. Por que isso acontece? Eu não sei dizer. Agora, do ponto de vista espiritual, pode ser várias coisas. Né? Pode ser, o espírito pode fugir à reencarnação? Pode. Mas é sempre isso? Não. Pode ser uma má formação que não deu para que ele vingasse? Pode ser uma opção de coisa. Pode ser uma expiação para os pais, uma expiação para aquele espírito. A gente não sabe. Só do ponto de vista espiritual. Então, Adilane teve uma gravidez de gêmeo. Nasceu um, o outro não nasceu. Por que o outro, na hora do parto, não conseguiu vingar? Somente o guia vai saber. Né? A gente não vai saber. Tá bom, Malu? Mas são vários, eu não sei te responder. Você pergunta de prova. Aquela para o aluno não tirar 10, né? Aquela para o aluno não tirar 10. Se eu fosse professor, nenhum aluno meu ia tirar 10. Por quê? O aluno não pode saber mais do que o professor, certo? Mais do que o mestre. Nasceu, só que um morreu e outro... Aí o motivo são vários, a gente não sabe. Por que eu não sei. O discípulo não pode ser mais do que o mestre. Então você tem que fazer aquelas perguntas que ele não vai saber fazer, né? Senão ele vai se igualar ao mestre. Aí você observando bem aquele discípulo, não, esse aqui dá para ajudar depois a trabalhar. Então a minha prova ia valer 5. Vamos lá. Eu tinha um professor que era danado, ele só dava 5 para a gente. A média era 10, a maior nota. Mas quando era muito boa a prova, ele dava um 6. E era tudo dissertativa. Falei, filho da mãe, eu li o livro. Se você lesse e escrevesse o que você leu, ele te dava 5. Você tinha que interpretar, você tinha que mostrar o conhecimento. Você ia além da leitura. Eu era garoto, eu não tinha capacidade para aquilo. Mas tinha uns garotos lá, tinha uns rapazes, uns colegas lá, menina também, mas que conseguia tirar um 6 com ele. 7 tinha que ser mas nunca mais do que 7. Vamos lá. Diz bem, acrescentou o orientador, né? Quando André Luiz disse da responsabilidade de se ter um corpo. Disseste bem, acrescentou o orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada.
sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Se você não cuidar do corpo, como é que você vai progredir? Aí você, em vez de beber água, bebe água ardente. Em vez de você respirar o ar puro, você respira fumaça, cheira um pó qualquer. Você está arrebentando, está aniquilando o corpo. Como é que você vai viver? Como que você vai ter progresso espiritual? Hã? Sim, porque o corpo é o veículo do progresso do espírito. Quem progride é o espírito, não é o corpo. O corpo é instrumento. E se você estraga esse instrumento, como é que você vai progredir? O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? O nosso trabalho todo aqui na Terra é através do corpo. E se você aniquila o corpo, como é que você vai? Né? É tudo através do corpo físico, que a gente tem que cuidar do corpo. Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. E está dizendo a origem da vida, o plasma divino na origem da vida no mundo. É o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Envoltando a crosta, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos evolvida no corpo humano. Eu não sei explicar isso aqui não. Mas ele está dizendo que assim começou a origem da vida física aqui na Terra. Tá? A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Alexandre não para de falar, né? E quer complicar a gente, né? Ou quer elucidar. Né? Você está vendo? Doutrina espírita é para quem gosta de estudar. Você entender a vida, está explicando aqui o mecanismo da vida, como é que você reencarnou. Não tem milagre. Não tem milagre. É que você chegou um pouquinho depois. A gente falou coisas interessantes aqui. Estava ouvindo? Então vamos lá. Por isso mesmo, não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera de carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar, claro, a gente está no líquido aminoático, né? Aminoático. Aumenta um pouco esse ar aí, vocês não estão com calor, não? Estou suando aqui. Por isso mesmo, não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Eu não entendi esse pedaço não, vou ler de novo. Não foi aquilo que eu expliquei não. Vamos lá. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme.
Vamos lá, eu acho que é isso mesmo. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Está falando da constituição humana, da nossa constituição. E essa constituição é por causa da nossa origem. É complicadinho isso, a gente vai entender sem compreender. Vamos lá. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Isso é verdade, né? Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Os corpúsculos lá no mar mais quente viveriam à vontade no nosso corpo. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas. E ante meu silêncio foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Eu também não sei nem o que dizer. Vamos continuar ouvindo Alexandre, né? Para a gente ir entendendo isso. Ele está dando uma aula de biologia. Né? Como vê, o renascimento na crosta do mundo, jamais a gente pensar no suicídio, né? Quanta coisa para se elaborar um corpo físico, que a gente não dá a menor importância. Como vê, o renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Olha só, tudo vem evoluindo, desde que a vida começou nos mares. Isso aí a ciência já fala hoje, né? Dos mares veio para a terra rastejar, depois para o céu voar. A conversação brilhante, mas o companheiro da evolução credor do seu reconhecimento auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Então você tem que entrar em harmonia com esse processo. Você tem que ter um corpo funcionando perfeitamente. Senão você não faz nada. O corpo entra em desequilíbrio, a máquina começa a dar pane, você não vai poder mais agir com essa máquina. Aí a pessoa fica doente, fica acamada, fica dependendo de uma porção de coisa, de médico, de enfermeiro, do marido, da esposa. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por findos os esclarecimentos daquela hora. Caramba, parou de esclarecer, mas que aula difícil. Se eu tivesse lá, eu estava com o dedo assim, né? Agora, a visão do André Luiz aqui, ele está passando da melhor maneira possível para a gente. É outra, porque ele estava vendo o que estava acontecendo.
E mesmo assim, ele ficou estupefato, porque ele não conhecia isso. E ele era médico. Então ele conhecia a medicina, conhecia e ficou ruim para ele. Imagina para gente que está ouvindo agora pela primeira vez. Eu já ouvi isso, eu já li algumas vezes, mas a gente passa batido, a gente não entende. Né? É igual a história de Adão e Eva, você passa batido. Aí Caim e mata Abel, casa, de onde veio a mulher de Caim? Aí passa batido, né? Pois é. Isso aí. Vamos lá. Então a gente está vendo aí a importância, a complexidade do corpo físico, né? Perguntas eu sei que tem 1000. Rezem, peçam para o André Luiz vir aqui de madrugada, a gente vem para cá, vamos sentar aqui, vamos estudar com ele. Ele e o Chico, né? O Chico deve saber também. Mas foi o André Luiz que escreveu, ele que tem que explicar para a gente, não é? Pois é. Ele deve estar rindo da gente aqui agora. Mas isso significa responsabilidade de teu corpo. Responsabilidade. Estávamos a 2 horas depois da meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Agora é que vai dar a ligação do Segismundo com a mãe. Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos delicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. A beleza do nascimento. Você não, talvez não lembre, você não assistiu a outra aula, o Marquinho. Esse momento aqui, o André Luiz também fez uma pergunta, mas a gente vai invadir ali o momento particular do casal, né? O ato sexual do casal. Tava, né? O Alexandre disse, não, claro que não, isso leva um tempo. Até o espermatozoide percorrer, tem um tempo. Deixa o casal lá. Agora, os dois já estão dormindo, estão fora do corpo, vamos ver como é que acontece. Nosso tempo acabou. Quem está em casa vai aguentar mais um pouquinho? Vamos lá. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou. Olha só, aquela que tinha sido mãe da Raquel na terra, né? Um espírito que estava ali, pegou Segismundo nos braços. Seja você, minha irmã. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. É emocionante, né? Emocionante. A gente fica emocionado. Então, olha aí a ligação de amor. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou. Faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos, e Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós.
nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Olha os méritos de Segismundo. Quem tem amigo, né? Como diz, quem tem padrinho, não morre pagão. Não. E era importante aquele momento de ligação. Você imagina, Marquinho, o quanto não foi feito pela sua esposa aqui, lendo essa história. Então, ela veio grávida para cá. Veio por um trabalho específico, espiritual, no mundo material. Com os guias, com os médicos. Poxa, o médico da envergadura moral de um doutor Erma, de um doutor Bezerra e tantos médicos ali, tudo foi feito. Tudo foi feito. Então, com a postura da Luciana, ser extremamente grata a tudo isso. Se não aconteceu, porque não deu. Algum problema. A gente não sabe o que é. Você não sabe, eu não sei. Mas eles tentaram. Né? Porque aqui a gente está vendo todo um trabalho no mundo espiritual. Aqui na nossa casa, quando você vai dar o passe no ventre da mãe, que está grávida, tem o trabalho no mundo espiritual ali, sustentado pelos fluidos materiais do médium. Tem ali os fluidos materiais do médium também. Então é todo um trabalho, é toda uma complexidade que a gente só vai ter ideia quando a gente desencarnar para ver um trabalho desse. Não é? Aí a pessoa diz assim, a criança mal criada, eu não pedi para nascer. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo, Adelino e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso, em despertando na esfera densa de luta e aprendizado. Seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. É uma festa, né? Um momento sagrado, o momento do renascimento. Como a gente deve valorizar a vida, mesmo nos momentos tristes. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Olha só, quantos espíritos, hein? Mais de 100 amigos. Como na morte, muitos vão prestar a derradeira homenagem àquele que acaba de desencarnar. São 2 eventos, né? Bem parecidos. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor.
Duas entidades a meu lado comentavam fraternalmente: é sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Gente, e a gente vê as pessoas querendo fazer o aborto, legalizar o aborto, num determinado estado lá dos Estados Unidos, querendo legalizar até após 15 dias de nascimento. Meu Deus! Agora, recentemente, na Colômbia, não foi? Legalizaram o aborto até os 6 meses. Meu Deus, quanta ignorância. É ignorância. Ignorância. Sim, respondeu a outra, Segismundo tem lutado muito pela redenção e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. Aí você vê, Segismundo na reencarnação anterior foi um criminoso. E olha como ele se recuperou no mundo espiritual e retorna à Terra para se ressarcir do débito que ele cometeu diante da lei de Deus. Que beleza é a vida, que beleza é a lei de Deus, que beleza, que ideia triste essa do inferno, que ideia de cabeças pequenas, cabeças mesquinhas, que inventaram o inferno com seus demônios. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho do momento no momento oportuno. Perplexo, diante dos fatos novos para mim, eu não acomodar o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu-me o estado da alma, e talvez por esse motivo deu-me impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo, recolhido nos braços acolhedores que o guardavam, e perguntei: nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual preexistente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Responderemos essas perguntas na próxima aula. Next week. Já se vão 1h10, né? Bonito, não é? Página 284. Qual é a tua página aí? 233. 233. Eu estou botando no meu aqui também, para vocês não esquecerem. Muito bom, né? Muito bom. Marquinhos, vamos lá no computador. Vamos fazer a nossa prece. Então vamos lá. Quer fazer a prece, Dilane? Agradecemos ao nosso irmão André Luiz, ao nosso irmão Chico, agradecemos ao Altivo, aos espíritos guia desta casa de amor, à direção espiritual da nossa casa. Agradecemos a Allan Kardec, felicitando-o pelo dia de hoje, o dia
em que comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos. E esse trabalho, feito por André Luiz, não teria o menor valor se não fosse a vinda da doutrina espírita para os homens terrenos. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado a todos os codificadores, a todos os espíritos que trabalharam nessa tarefa de amor, de progresso para a humanidade. Obrigado ao Espírito de verdade. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos vocês. Que Jesus te abençoe, querido irmão André Luiz. Que seja em nome de vocês, guias amorosos desta casa, em nome do André Luiz, em nome de Kardec e de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.